desses dois assuntos aí, resposta do Bielsa ao BAP e o Vinha, eu quero falar algo sobre o Endrick. Olha, eu tô lendo cada uma, assim, na boa, galera. Se eu fosse jornalista, eu ia pensar 3 vezes antes de publicar certas matérias. Eu não vou dizer o nome do site, porque a minha ideia aqui não é criticar o site ou criticar até mesmo um jogador. A minha ideia é trazer uma reflexão para vocês. Desde o jogo da seleção brasileira já teve gente dizendo: Endrick não joga porque ele é desobediente taticamente, Endrick não joga porque ele não é de grupo, Endrick não joga porque treina mal, Endrick não joga porque não tem uma relação próxima com os jogadores da seleção. Vamos lá, galera, vou ser muito sincero, eu duvido que isso aí que eu acabei de falar, mencionar, que as pessoas estão tentando justificar a não utilização do Endrick seja verdade. Mas vamos partir do princípio que seja verdade, beleza? Vou deixar um questionamento. Por que então Ancelotti convocou para a Copa do Mundo? O jogador não está lá porque ele pediu ou porque Ancelotti foi obrigado a convocá-lo. Ele está lá porque ele foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele está na lista dos 26. E se ele está na lista dos 26, eu estou partindo do princípio que nada disso que as pessoas estão aí botando como justificativa seja verdade. A não ser que o Ancelotti seja louco de levar um jogador para a Copa do Mundo, um torneio de 40 dias, um jogador desobediente taticamente, um jogador que não é de grupo, um jogador que treina mal. Tá, ele pode levar um jogador que não tem relação próxima com o jogador, com os demais jogadores. E daí? Eu trabalho no SBT. Trabalho com várias pessoas. Eu tenho relação próximas com todas? Não tenho, pô. Sairia para almoçar ou jantar com todas? Não. Já basta eu aturar certas pessoas durante um determinado período. E o Endrick poderia pensar dessa maneira. Ponto. Qual é o problema, gente? O Endrick não é utilizado porque o Carlo Ancelotti não quer, ponto e acabou. Ele está lá porque o Ancelotti chamou. O Ancelotti não foi obrigado a chamá-lo. Dito isso, vamos falar de Flamengo, porque o técnico Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, respondeu ao presidente BAP. Só para contextualizar, o BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast, criticando Marcelo Bielsa, dizendo que ele pulou etapas no processo de recuperação do Arrascaeta e não seguiu o cronograma que havia sido acordado entre Flamengo, Departamento Médico, e Departamento Médico da seleção uruguaia. E aí o BAP detonou Marcelo Bielsa. E aí o Bielsa respondeu algumas horas atrás. Arrascaeta se incorporou à seleção e foi acompanhado desde o início por uma pessoa do Flamengo que o acompanha em toda a carreira. Não se faz nada sem consenso com essa pessoa. Assumimos essa responsabilidade pela lesão. Cada exceção, cada carga foi um consenso com a pessoa que o acompanha, que representava o corpo médico do Flamengo e conosco. A respeito de não tomarmos todas as medidas para isso ser evitado, tomamos absolutamente todas as medidas. Tá, respondeu e não respondeu, né? E ele tá botando na conta, então, do fisioterapeuta do Flamengo, que foi convocado depois da lesão muscular sofrida por Arrascaeta na seleção uruguaia. Bielsa, quer me enganar? Me dá bala Juquinha, tá? Nessa aí eu tô com o BAP, o presidente BAP falou, o Bielsa respondeu, mas não justificou nada, quis botar na conta, entre aspas, culpar o fisioterapeuta do Flamengo, que não tem culpa de nada, pelo contrário. Se ele tem culpa em salvar o Arrascaeta em vários momentos que o Arrascaeta é chamado para a seleção uruguaia. Por falar em seleção uruguaia, o próximo assunto envolve a seleção uruguaia também, porque envolve o jogador Vinha, atualmente jogador do Flamengo emprestado ao River Plate. Hoje, dia 15 de junho, a imprensa argentina noticiou que o Vinha rescindiu o contrato com o River Plate, está de volta ao Flamengo. Galera, não procede. Com todo respeito aos colegas argentinos que noticiaram isso, tanto o Flamengo quanto o empresário do jogador negam essa informação. Inclusive, a informação que eu tenho no Flamengo é o seguinte: primeiro, para ele rescindir e ser devolvido ao Flamengo, o Flamengo tem que ser consultado e dar o aval e autorizar isso. O Flamengo garante que não foi consultado por isso e muito menos deu o aval para isso. Outra, se isso tudo acontecesse, o River Plate, por contrato, teria que pagar o salário do jogador até o fim do empréstimo, que é agora em dezembro. Isso não aconteceu. Entrei em contato com o empresário do atleta, o empresário garante que isso não procede e que ele continua sendo jogador do River Plate por empréstimo até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Então, galera, não procede, tá? O Vinha não está de volta. E eu vi muita gente, entre aspas, comemorando
quando saiu a notícia. Engraçado, né, cara? Eu sou um cara que eu gosto muito do Vinha, muito mesmo, muito mesmo. Lamento muito ele não ter tido mais oportunidades. Tem também a questão física, que ele sofreu muito com a parte física. Então, enfim, é um jogador que eu desejo toda a sorte do mundo para ele render bem aí com a camisa, não só da seleção uruguaia, mas com a camisa do River Plate também. O cronograma de recuperação do Arrascaeta. Apesar do contratempo, a expectativa do departamento médico uruguaio é recuperar o camisa 10 a tempo da fase de grupos. Previsão de retorno, 26 de junho, daqui a 11 dias, então. Partida-alvo, Uruguai-Espanha, terceira rodada. O Flamengo segue monitorando a situação do jogador à distância, manifestando preocupação com a gestão de desgaste de seus ativos durante o torneio de seleções. Já falei, isso é informação. Pelo Flamengo ninguém era chamado, tá? Vai vídeo de agora, mas lembrando, galera, Copa do Mundo rolando, vários jogos bons demais acontecendo, e lá na KTO você vai encontrar as melhores odds para você continuar se divertindo, continuar fazendo a sua fezinha e ganhando aquela graninha extra. Cara, ontem teve jogo bom, hein? Teve Holanda e Japão, gostei demais desse jogo, 2-2, um jogo extremamente agitado. E por falar nisso, eu vou até tocar nesse assunto. Gente, quem vem assistindo aos jogos durante a Copa do Mundo tá percebendo que o dinamismo do futebol está aqui em cima, a rotação está aqui em cima. Depois do fiasco da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo diante do Marrocos em 1-1, e lembrando, o resultado foi melhor do que o desempenho, a seleção brasileira tem que comemorar muito o empate. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Marrocos tem que sair chateado com o resultado e a seleção brasileira comemorando, porque o Marrocos mereceu a vitória. Eu ainda tenho que ler, ouvir nas ruas, pessoas me mandando mensagem. E aí, Vene, não vai pedir o Neymar no time? Pô, na boa, vocês estão de sacanagem, cara. Assim, com todo respeito. O Neymar não entra em campo desde o dia 17. É isso mesmo, vai completar um mês. A última vez que ele entrou em campo, dia 17 de maio, com a camisa do Santos. Vocês acham mesmo que ele resolveria o jogo contra o Marrocos? É isso mesmo. Vocês não assistiram ao jogo? A parte física do Marrocos aqui em cima. Os caras voando em campo, Marrocos dominando o meio de campo. O garoto lá de 18 anos, o Bauni, acho que é assim que se pronuncia, o ilharão marroquino, o cabeludo lá, que joga pelo Lille, que para mim foi o melhor em campo, amassou o meio de campo da seleção brasileira, pegou Bruno Guimarães, Casimiro e Paquetá, colocou no bolso. Vocês acham mesmo que o Neymar iria resolver? Se a seleção brasileira tivesse a posse de bola, eu poderia até entender alguém pedir o Neymar em campo contra o Marrocos. Mas se o Neymar entra, eu não sou contra ele entrar, não. Eu só estou partindo do princípio do que foi o jogo, tá? E contra o Marrocos, ele não iria mudar nada, nada. Porque se o Neymar entra, seria um a menos em campo. Sabe por quê? O Neymar não tem condições físicas de correr atrás de adversário. Vocês acham mesmo que ele ia ajudar na recomposição defensiva? Que ele ia ficar dando combate para tentar roubar a bola? O tal do perde e ganha a bola, como os mais modernos gostam de dizer? Claro que não! Então não adianta pedir o Neymar, gente. Isso não faz o menor sentido. A seleção brasileira não tem conjunto. O time. O time do Marrocos é melhor do que o time da seleção brasileira. Eu não estou falando que tem melhores jogadores, mas o time do Marrocos é melhor organizado, melhor estruturado, taticamente, tecnicamente e fisicamente também, tá? Porque a gente pôde ver o Marrocos amassando a seleção brasileira na parte física. Então, gente, por favor, dos mesmos criadores de use a sandalinha da humildade e entenda que o Brasil não é mais o bicho-papão de outrora, caia na real. O Neymar não é esse super-herói que vai entrar num jogo como aquele contra o Marrocos e vai mudar o jogo. Não vai. E ó, você que tá achando que Haiti é babada, que Haiti só tem jogador fraco, eu fui ver o elenco do Haiti, próximo aniversário da seleção brasileira, tem jogador atuando no Wolverhampton, tem jogador atuando na LDU, tem jogador atuando na MLS,
Abre o olho. Tem gente achando que vai ser 10-0, 5-0. Ó, pés no chão, sandalinha da humildade. Vamos agora falar do Flamengo, porque o presidente do Flamengo, BAP, em entrevista ao Charla Podcast, disse que vai à justiça. É o BAP, guerreiro, não tem jeito. Ele disse que vai à justiça caso Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, compre a SAF do Vasco. Não é o Flamengo malvadão, é a lei. É o BAP. O problema não é ser como um enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com sua mulher e quer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa se separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. Não é o BAP, não é o Flamengo malvadão, é a lei. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça novamente, porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. É importante estar em uma situação melhor. Não é legal. Tá vendo? O BAP dando essa entrevista aí. E ele falou também, galera, sobre a situação do Arrascaeta, ele culpando o Bielsa. Olha o que ele disse. Conversamos com a equipe médica da seleção, com quem temos ótima relação. Expusemos a situação e a preparação que estávamos fazendo para o retorno e o segundo semestre. Ele estava indo muito bem. A área médica concordou com o programa, garantiu que ele seguiria e não voltaria a campo antes de 15 dias. Não foi cumprido. O técnico manda ele voltar antes. Força a mão e o atleta acaba se contundindo. Tá aí. O BAP... O Flamengo mantém atenção ao mercado nacional e tem Breno Bidon, jovem destaque do Corinthians, entre os jogadores observados pela diretoria. Segundo o jornalista Antônio Carlos, o meio-campista agrada à comissão técnica de Leonardo Jardim por sua qualidade na criação de jogadas, visão de jogo e capacidade de controlar o ritmo das partidas. Além do potencial para reforçar o elenco no presente, o atleta é visto como um investimento de longo prazo. O ambiente competitivo do Flamengo também é considerado ideal para acelerar seu desenvolvimento, tornando o jogador uma opção interessante para fortalecer o setor de meio-campo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Breno Bidon será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.